Olá, eu sou o Denis Ricardo e você está no Gruda, Grupo de Discipulado Apostólico. Que bom que Deus nos deu a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Bom, o assunto que eu quero falar com vocês hoje é sobre decadência humana. Será que existe uma solução para os males do mundo? A condição de decadência seria um prenúncio da extinção da humanidade? O porquê de tanta malignidade na Terra? Te convido a ficar até o fim desse vídeo comigo para a gente mergulhar nas Sagradas Escrituras e aprendermos juntos. Vamos lá? Bom, sempre faço aqueles pedidos importantes. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, faça parte dessa célula virtual e se inscreve aí, tá certo? Se você puder também deixar o seu like e o seu comentário, isso ajuda e muito a relevância do nosso trabalho. Maravilha? Vamos ao tema? Decadência humana. Pois é, a humanidade está sim em queda livre e sem paraquedas desde o dia em que ela fez uma escolha por viver ao seu modo, do seu jeito, segundo suas razões e sentimentos. O desejo pecaminoso por prazer, poder e independência tornou o homem escravo de sua própria vontade. Os descendentes adâmicos receberam a sentença de sua carnalidade, instigada por Satanás, é bem verdade, mas não isentos de sua responsabilidade, tiveram então que lidar com as consequências mortais que essa escolha desastrosa causou. Desobedeceram a Deus. E aqui a gente pode explicar de forma mais abrangente, quer dizer, quebraram a aliança, desprezaram a orientação divina, era a criatura se rebelando contra o Criador. Os primeiros habitantes da Terra demonstraram que, de fato, a insubmissão a Deus gera morte e traz contágios malignos. E esse tem sido, então, o pecado cometido até hoje por boa parte da humanidade, a rebeldia. A decadência é resultado deste pecado cometido. E a cada dia, essa decadência será ainda mais acentuada. Veja que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. A gente encontra aqui pelo menos 18 adjetivos terríveis que Paulo descreve nessa passagem, apontando o quanto essa decadência humana seria ainda mais absurda nos últimos tempos. E se a gente não se atenta para essa realidade aqui, a gente corre o risco, inclusive, de suavizar o problema. E a gente não enxerga a gravidade dessa decadência. A corrupção atingiu, sim, todos os níveis sociais existentes. O Estado, a igreja, as empresas, as famílias, nada e ninguém escapa do veneno maligno do pecado. Como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, abre aspas, o caos da sociedade é o resultado daquilo que os homens são, fecha aspas. Jean-Jacques Rousseau, então, ele errou feio quando ele disse o seguinte, que o ser humano é essencialmente bom. Nada disso. John Locke, também, nessa mesma linha, vai se equivocar quando ele afirma que o homem é uma tábula rasa, uma folha em branco, produto do meio. Não é verdade. Não é o meio que corrompe o homem, é o homem que corrompe o meio. O mal não vem de fora, vem de dentro do próprio homem caído. Mesmo que existam forças malignas exteriores, como a gente sabe que existe, o interior pecaminoso do homem é o que o torna suscetível à corrupção. Vamos voltar aos adjetivos tenebrosos lá da fala do apóstolo Paulo a Timóteo. A gente vai encontrar respostas para essa decadência que nós estamos presenciando nos dias atuais. Eu quero investir tempo em cada um desses apontamentos, tá certo? Ele diz assim, os homens seriam, vamos seguir a lista, eles seriam egoístas, ou seja, só pensariam em si mesmos, que teriam seu interesse pessoal acima de qualquer coisa. Avarentos teriam apego sórdido ao dinheiro, desejo excessivo pelo acúmulo de riqueza. Jactanciosos
ostentariam um caráter alimentado pela vaidade, um conceito exagerado de si mesmos. Arrogantes, aqueles que agiriam com altivez, se sentindo superiores aos demais, destilando prepotência. São pessoas que costumam dizer o seguinte: você não sabe com quem você está falando. Eu sou juiz, eu sou deputado, eu sou autoridade, eu sou homem de Deus, hein? Você vai se arrepender. Pois é, tem muita gente assim. E a lista segue. Blasfemadores teriam desprezo por tudo que é sagrado ou divino, difamariam princípios e valores celestiais e familiares em detrimento de suas preferências carnais. Desobedientes aos pais, romperiam com as ligações emocionais, racionais e espirituais da família. Para viver o quê? Uma vida individual e subjetiva. Pais, então, seriam retrógrados, cansativos. Destruiriam as tradições para reforçar uma nova geração supostamente descolada e livre. Ingratos, gente que iria demonstrar qualquer apatia por todo favor e ajuda, descompromisso com qualquer reconhecimento ou investimento que um dia receberam. Irreverentes, desrespeitariam leis, códigos, princípios, valores, abririam mão do bom senso. Desafeiçoados, seriam incapazes de sentir empatia, sem condições de se colocar no lugar do outro, seriam pessoas frias, calculistas, sem afeto pelo próximo, sem domínio de si, seriam descontrolados, desequilibrados, cruéis, teriam o prazer de fazer o mal e de agir com impiedade, de causar sofrimento. Inimigos do bem se declarariam perversos. Traidores, agiriam com deslealdade, seriam infiéis, viveriam enganando. Atrevidos, teriam audácia insolente, agiriam com petulância. Infatuados, seriam cheios de presunção, vaidade maligna, dando mais valor à aparência. E por fim, o apóstolo Paulo diz que seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Definitivamente seriam pessoas que vão escolher viver de forma completamente hedonista, o prazer humano acima de tudo e de todos, sem se importar o custo e a legitimidade desse prazer. Esse aí é o retrato da nossa decadência humana. As ideologias, os partidarismos, as filosofias, os projetos, as instituições, a ciência, os movimentos ou qualquer outra coisa parecida, nenhuma dessas coisas aí poderá resgatar a humanidade dessa decadência. É vontade e plano de Deus que compreendamos então a nossa podridão, a nossa fragilidade, a nossa insuficiência, a nossa destituição de sua glória, para então nos render diante do único caminho proposto por Ele mesmo, como solução, seu Filho Jesus, o Salvador. Só Jesus é quem pode nos livrar de toda a decadência pecaminosa. Só Jesus é quem tem poder e autoridade para nos fazer uma nova criatura. Só Jesus é capaz de salvar o homem de si mesmo, do pecado, de Satanás e da morte. Com Jesus, estamos em ascendência. Sem Jesus, estamos em decadência. Veja como é que o apóstolo Paulo vai descrever esta verdade espiritual aos Romanos, no capítulo 5, versículo 17 ao 21. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Só vivendo debaixo dessa verdade aí é que temos o poder e a autoridade contra toda a decadência humana. Os teus pés estão sim nessa terra, mas a sua cabeça precisa estar ligada no céu. Não fique desiludido com o mundo caído, mas se alegre por todos aqueles que foram reerguidos. Nossa expectativa jamais será governamental. Nossa esperança ela é celestial. E não se esqueça, não fique sozinho, gruda.